A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga dos Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. A criação deste prêmio é obra de um único homem, Alfred Nobel, industrial progressista do final do século XIX, pioneiro dos monopólios e inventor da dinamite. Decidiu legar seu patrimônio aos benfeitores da humanidade. Um século de Prêmio Nobel. Alfred Nobel nasceu em Estocolmo em 1833. Nessa época, seu pai, Emanuel, inventa as primeiras minas explosivas, mas a Suécia não se interessa por elas. Acuado pela falência, ele vai tentar a sorte em São Petersburgo, onde cria uma fábrica de explosivos. Ele obtém a simpatia do Tsar e faz fortuna abastecendo o exército russo durante a Guerra da Crimeia. Alfred está com 9 anos quando a família toda parte para a Rússia ao encontro do pai. Professores particulares ensinam-lhe química. Aos 16 anos, ele já fala 4 línguas. Depois de uma longa viagem pela Europa e América, ele completa sua formação de químico nos laboratórios parisienses. Assim como seus irmãos mais velhos, ele está destinado a trabalhar na fábrica de explosivos do pai. Quando inicia seu trabalho na usina Nobel, ele se interessa sobretudo pela pesquisa experimental. Alfred é um rapaz precoce, inteligente, mas bastante fechado, um sonhador solitário que ama a literatura. Mas logo, o abastecimento do exército russo se torna um monopólio do Estado e pela segunda vez a família Nobel enfrenta a falência. Emanuel retorna a Estocolmo, onde cria em 1859 uma nova empresa. Alfred vai a Paris para convencer financistas a investirem nas suas pesquisas de matérias explosivas e volta para Estocolmo para trabalhar com o pai. Os explosivos são bastante rudimentares naquela época, só existe o pó para canhão. Desde 1846 conhece também a nitroglicerina líquida, um explosivo muito possante, mas que ninguém ainda ousou explorar devido à instabilidade. É por isso que Alfred se interessa por ela. Ele consegue explodir a nitroglicerina à distância usando uma ínfima carga de pó para canhão. É o primeiro detonador. Uma invenção essencial, patenteada em 1864. Mas a nitroglicerina continua perigosa de se manipular. Sensível aos choques e às variações de temperatura, ela provoca terríveis acidentes de transporte. Uma explosão destruiu o laboratório da família, provocando a morte do irmão de Alfred. Alguns governos reagem com a proibição. Mas Alfred vai encontrar um modo de reduzir o perigo. Após experimentar vários minerais, ele tem a ideia de fazer a glicerina ser absorvida pelo Kieselguhr, uma areia de sílica muito porosa que a solidifica. Ele consegue assim estabilizar a nitroglicerina sem diminuir muito a sua força explosiva. Trata-se da dinamite que ele patenteia em 1867. Ele está então com 33 anos. Se eu lhe dei um novo nome, não é para disfarçar sua natureza, mas sim para chamar a atenção de todos vocês quanto às suas propriedades explosivas que estão totalmente modificadas. Minas e
túneis são escavados. É uma revolução para a indústria e para as comunicações. Escava-se o túnel do São Cotard e o canal de Corinto. Nessa época, Alfred cria usinas no mundo inteiro, dando início a uma fortuna colossal. Ele constrói um dos primeiros grandes monopólios industriais. A fabricação anual de dinamite, que é de 11 toneladas no primeiro ano, será de 66 mil toneladas em 1896, ano do seu falecimento. O que ninguém sabe é que ele patenteou mais de 350 invenções, entre elas a pólvora sem fumaça e a seda sintética. Seus irmãos que ficaram na Rússia fizeram fortuna com o petróleo. E, logicamente, foi Alfred que construiu os pipelines para transportá-lo. Deveríamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Eu iria mais longe até, pois sinto por mim mesmo um desdém que eu não sinto de forma alguma pelos outros. Desiludido no amor, duvidando da amizade sincera dos homens, ele passa por períodos sombrios. Viaja de uma fábrica para outra, enchendo seus cadernos de anotações dentro dos trens e dos navios. Sem outro lar, vive nos laboratórios. Minha pátria é onde está o meu trabalho, e eu trabalho em todos os lugares. Bertha von Suttner, uma condessa sem dinheiro que ele emprega como secretária, consegue derrubar o muro da sua solidão. Infelizmente, o coração de Bertha já tem dono. Ela irá casar-se alguns meses depois de tê-lo encontrado. Mas até o fim de sua vida, Nobel mantém farta correspondência com aquela que iria se tornar a passionária do militantismo pacifista. Ela até lhe teria inspirado a criação do Prêmio da Paz. É preciso dizer que Nobel tem horror à guerra. Ele teria desejado criar uma comissão encarregada de evitar os conflitos entre os países. Influenciado pelo cientismo muito em moda na época e a Revolução Pasteuriana, ele acredita que o progresso técnico, a ciência e a cultura acabarão com o barbarismo. As pessoas irão rir de mim, vendo que eu, o homem da dinamite, sou amigo da paz. Mas já que os homens não ouvem a razão, é preciso que se invente um instrumento de morte tão temível que, por medo ou por instinto de conservação, a humanidade buscará a paz. Mas, infelizmente, a história não lhe dará razão. Durante a Primeira Guerra Mundial, a usina Nobel de Krümel foi requisitada pelo exército alemão. E será destruída no final da guerra por bombas aliadas também oriundas das invenções de Alfred Nobel. Alfred Nobel morre no dia 10 de dezembro de 1896, deixando uma fortuna de 950 milhões de francos atuais. Em seu testamento, ele pede a criação de 5 prêmios internacionais para o saber e para a paz. A totalidade da fortuna que deixarei ao morrer deverá ser dividida da seguinte maneira. Os rendimentos do capital aplicados em valores imobiliários seguros serão distribuídos a cada ano para as pessoas que, durante o ano anterior, tenham realizado os maiores benefícios para a humanidade. Instituições suecas serão responsáveis pela atribuição dos prêmios de Física, Química, Fisiologia, Medicina e Literatura. Para atribuir o Prêmio da Paz, ele escolhe o parlamento norueguês. A Noruega está, então, no auge da democracia e do combate pacifista. O montante do prêmio, que é de 6 milhões de francos atuais, provém dos rendimentos das suas 93 usinas espalhadas pelo mundo. O dinheiro da dinamite serve, portanto, para recompensar os benfeitores da humanidade. Já na sua abertura, o testamento de Nobel provoca muita polêmica. Ele é acusado de cosmopolitismo pela imprensa nacionalista. Ele ofende, sobretudo, a tradição burguesa, para quem a herança é sagrada. Alguns dos seus herdeiros se opõem à realização dos seus últimos desejos. Somente em 1900 será criada a Fundação Nobel, ratificada pelo rei Oscar II da Suécia.
Desde os primeiros prêmios, a militância pacifista é reconhecida e recompensada. Em 1901, o Prêmio da Paz é concedido a Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, e Frédéric Passy, que já militava para uma sociedade das nações, uma ideia que Nobel prezava. A paz não se decreta. Não é o desarmamento que se deve pedir. É o espírito de desarmamento que deve ser difundido. Ações benevolentes e caritativas, como as do Dr. Schweitzer, que instalou uma aldeia-hospital na África Equatorial, ou as de Madre Teresa de Calcutá, também serão premiadas. Hoje, o Nobel tem como vocação privilegiar sobretudo as ações políticas em favor da preservação da paz. Para adquirir credibilidade nas ciências, o Nobel consagrou cientistas reconhecidos. Quando William Röntgen obtém o Prêmio Nobel de Física em 1901 pela descoberta dos raios-X, ele já era membro de 22 sociedades científicas e já havia recebido 7 outros prêmios. A instituição espera até que uma teoria ou uma descoberta seja considerada incontestável. Em 1918, Albert Einstein é considerado por todos um grande cientista, mas o júri do Nobel hesita em reconhecer sua teoria da relatividade, pois ainda suscita controvérsias. Quando ele recebe o prêmio em 1921, é pelo efeito fotoelétrico, que possui várias aplicações. Não existe Nobel de matemática. Nobel considera que a matemática não tinha aplicação concreta imediatamente favorável à humanidade. E as ciências aplicadas são privilegiadas em relação à teoria pura. Marconi obtém o Prêmio Nobel em 1909 pela realização da transmissão sem fio. Ele havia se inspirado nas descobertas fundamentais de Hertz e Branly, que por sua vez não foram recompensados. E o Nobel de Economia? Ainda não se falou dele. Ele será criado em 68 pelo Banco da Suécia. Nesse período de grande crescimento, considerava-se que a economia associava uma utilidade imediata a uma confiabilidade científica, podendo assim ajudar a humanidade. As 6 comissões encarregadas de atribuir os prêmios têm uma responsabilidade muito grande. Suas decisões são indiscutíveis. A cada ano, elas solicitam a várias personalidades do mundo inteiro, antigos laureados, diretores de laboratórios, políticos, que apresentem seus candidatos. Especialistas reconhecidos avaliam as candidaturas. Só a decisão final é da alçada da instituição Nobel. As deliberações são feitas a portas fechadas. Mas este procedimento oficial não exclui as pressões nem a subjetividade. Quando Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, recebe o Prêmio de Literatura por seus escritos históricos em 53, a instituição Nobel é acusada de ter feito uma escolha diplomática. A partir de então, evita-se conceder prêmios literários a chefes de Estado. Na ciência, certos trabalhos são coroados, ao passo que outros da mesma importância são esquecidos. Sigmund Freud é o mais célebre dentre os esquecidos do Nobel. Ele foi proposto por 5 vezes, porém o júri Nobel não conseguia decidir se era o Nobel de Medicina ou de Literatura que lhe devia ser atribuído. Na realidade, a psicanálise ainda era uma ciência que encontrava bastante resistência. Pode-se herdar o Nobel? É a impressão que se tem quando se trata da família Curie, que entre o pai, a mãe, o genro e a filha totalizam 5 prêmios Nobel. Mas o que se leva em conta é a filiação científica. Pesquisadores têm mais chances de receber o prêmio quando trabalham na equipe de um Nobel. Hoje é um trunfo importante ser proposto por um grupo influente como o MIT, os laboratórios Bells, as universidades de Stanford ou Cambridge. No entanto, alguns acreditaram na transmissão hereditária do saber. Nos anos 60, William Shockley, Prêmio Nobel de Física, teve a ideia de criar um banco de esperma de laureados com o Nobel. Mas este projeto nunca saiu do papel.
Receber o prêmio Nobel é fazer parte de uma elite e estar investido de um certo poder. Tudo começa no dia 10 de dezembro, na entrega dos prêmios. O rei e a rainha da Suécia e os representantes diplomáticos dos demais países se reúnem em Estocolmo, enquanto um ritual semelhante acontece em Oslo para a entrega do Prêmio da Paz. A atmosfera formal da cerimônia lembra outras coroações. Um ritual divertido acontece no dia 13 de dezembro. Os novos laureados são despertados ao som do hino de Santa Lúcia por 8 jovens coroadas de círios. Um costume na Suécia para celebrar a Festa das Luzes. Essa intromissão simbólica da instituição Nobel é uma espécie de iniciação que marca para os laureados o fim de sua vida privada. Depois do Nobel, muitos se queixam de serem muito solicitados e não conseguirem trabalhar. Jean-Paul Sartre foi o único que ousou recusar o Nobel sem ter sido forçado por um regime político. Eu sempre recusei as distinções oficiais. O escritor deve recusar que o transformem em instituição. Na situação atual, o Prêmio Nobel se apresenta como uma distinção reservada aos escritores do Ocidente e aos rebeldes do Oriente. Mas Sartre continua figurando como Nobel de Literatura para o ano de 1964. A Academia Sueca decidiu ignorar sua recusa. Mas diante da dificuldade de designar o maior escritor do ano, a Comissão Nobel resolveu privilegiar os criadores de formas novas, como Samuel Beckett, Isaac Bashevis Singer ou o poeta grego Odeus Elitis. Se o Nobel é a mais prestigiosa recompensa para os indivíduos, é também uma consagração para os países que disputam o primeiro lugar na relação dos laureados. Até 1939, a Alemanha domina na área de ciências com 33 prêmios. Em seguida, vem a Grã-Bretanha com 22 e a França com 16. Os Estados Unidos obtiveram somente 14. Depois da Segunda Guerra Mundial, observa-se uma redistribuição a favor dos Estados Unidos, que obtém 155 prêmios científicos de 43 a 94. Para o mesmo período, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França obtiveram somente 77 prêmios. Sendo os antigos laureados as primeiras personalidades a serem consultadas, a avaliação dos trabalhos científicos tornou-se quase um monopólio americano. Em literatura, alguns prêmios foram concedidos a escritores de culturas diferentes, como o indiano Rabindranath Tagore ou o nigeriano Wole Soyinka. Mas, de modo geral, a África, os países árabes, a América Latina e a Ásia são muito pouco representados e somente 10% dos Nobel são mulheres. A intenção de Alfred Nobel era, antes de mais nada, fazer com que seu prêmio trabalhasse pela paz. Que balanço pode ser feito no fim de um século abalado por 2 guerras mundiais e inúmeros conflitos? O escritor Roman Roland obtém o Prêmio da Paz em 1915. Ele propõe a criação pelos países neutros de um tribunal de consciências para julgar violências cometidas contra os povos. Quem dentre nós tem o direito de lavar as mãos com o sangue da Europa assassinada? No entanto, o Nobel participa depois de cada uma das 2 guerras mundiais da reinserção da Alemanha no cenário internacional. A Comissão Nobel concede, em 1918, o Prêmio de Química ao alemão Fritz Haber, cujas pesquisas sobre os gases de combate tinham contribuído para o esforço da guerra. Para, em seguida, tomar a defesa dos oponentes ao regime nazista. Desde 1935, quando Hitler já se preparava para a guerra, um dos seus mais violentos oponentes, o jornalista Karl von Ossietzky, recebe o Prêmio da Paz.
Doente em consequência de seu aprisionamento, Ossietzky ousa afrontar as pressões do regime nazista e aceita o prêmio. Em represália, Hitler proíbe por decreto que qualquer cidadão alemão receba o prêmio. Certos cientistas brilhantes tiveram posições questionáveis nesses tempos conturbados. Como o alemão Konrad Lorenz, célebre estudioso do comportamento que declarou em 40. Seria necessário para a preservação da raça estarmos atentos a uma eliminação dos seres moralmente inferiores, de forma ainda mais severa do que hoje. Antes de viajar para Estocolmo em 1973 para receber seu prêmio de medicina, ele pede aos jornalistas que sejam indulgentes com seus pronunciamentos, sem, no entanto, jamais ter chegado a desmenti-los. Resta saber por que a Comissão Nobel fechou os olhos a isto. Durante as duas guerras mundiais, a instituição se recusou a conceder o prêmio para cidadãos provenientes dos países em guerra. Somente organizações internacionais como a Cruz Vermelha ou o Ofício Internacional Nansen para Refugiados foram premiadas. Desde 1973, a Comissão da Paz consagra prioritariamente indivíduos que trabalharam para estabelecer a paz de forma duradoura em certas regiões do mundo. Assim, o mesmo prêmio pode associar antigos inimigos, como de Klerk e Mandela no caso da África do Sul. ou Arafat e Rabin no Oriente Médio. É uma questão de dar aos laureados o poder de concluir a paz. A Comissão Nobel, que premiou organizações como a Unicef ou a Anistia Internacional, se colocou frequentemente a favor daqueles que se opuseram aos regimes totalitários nos seus países. Solzhenitsyn, o mais célebre dissidente da antiga União Soviética, só pôde receber seu prêmio em 74, quando estava no exílio. A título de protesto, 5 países do leste europeu e Cuba se recusaram a participar da celebração. Em 89, os jurados tiveram a audácia de marcar o seu apoio à oposição tibetana, dedicando o prêmio ao Dalai Lama 4 meses após o massacre da Primavera de Pequim. Quando o Nobel da Paz foi concedido a Aung San Suu Kyi em 91, ela não pôde ir a Oslo por estar em prisão domiciliar na Birmânia devido às suas ações de resistência. Os Nobel, no entanto, conseguiram fazer uma pressão política para obter a libertação da dissidente. Mas até quando poderão protegê-la? Seus colaboradores e militantes mais próximos foram presos uns após os outros. Certos Nobel foram assassinados, apesar da sua prerrogativa. Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz de 64, líder do movimento pelos direitos cívicos dos negros dos Estados Unidos, assassinado em Memphis em 68. Eu me pergunto, por que se está premiando um movimento que ainda está ameaçado, mas que se mantém engajado em uma luta implacável? Um movimento que ainda não atingiu a paz e a fraternidade, que constituem a própria essência do Prêmio Nobel. Anwar el-Sadat, presidente do Egito, signatário dos acordos de Camp David, assassinado em 1981 por um integralista muçulmano. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, assassinado em 1995 por um extremista judeu opositor do processo de paz. Eu tenho certeza de que seu verdadeiro desejo, no último momento de sua vida, foi de que o processo
de paz continue.